Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Capítulo 87. Recebeste a luz? Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Atos, capítulo 19, versículo 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando o largo material de estímulo na jornada santificante. Outros, ainda, se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção da mortalidade além. Todas essas exposições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Vamos aos comentários. Como nós já sabemos, o livro Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, a pedido de Paulo. Lucas referiu-se especialmente ao trabalho de Paulo. Sim, neste documento. Mas descrevia as ações dos apóstolos também. Daí o nome Atos dos Apóstolos. Paulo não desejava o protagonismo, para usar uma palavra atual, não é? Protagonismo. Pelo contrário, não permitia que Lucas escrevesse elogiando, enaltecendo o trabalho dele. Assim, alguns historiadores, e entre eles o Rui Kremer, consideram que Lucas fora apaziguador, um diplomata em seus relatos. Não contava com exatidão as dificuldades, as intrigas que realmente rodeavam Paulo. Escreveu sobre as divergências que desuniam os grupos judeus cristãos, mas escreveu assim superficialmente, sucintamente. Imagino que se Lucas fosse um fiel relator, seria muito mais complicado entender-se as ações que nortearam o Tiago Menor, por exemplo.
Tiago Menor, que estudamos na semana passada. Entender também o antagonismo, a imposição que os judeus dirigiam aos cristãos pagãos. A diferença entre a leitura de Atos e os relatos de Emmanuel, quando ele descreve, ele relata os mesmos fatos. Lucas excluiu divergências. Ele ameniza as palavras ao falar sobre a tristeza de Paulo. E Emmanuel, da espiritualidade, detalha, conta os empecilhos das viagens, os insucessos de Paulo no livro Paulo e Estevão. Sem Emmanuel, sentiríamos falta de conexão e informações, enquanto Lucas é sintético nas situações conflitantes. Vamos dar um pequeno exemplo. Lucas escreve assim: E Paulo partiu de Jerusalém para Antioquia. Ponto. Ele não fala das frustrações de Paulo na casa do caminho. Bem, todo esse preâmbulo feito foi para dizer que às vezes nós vamos misturar informações de Atos com narrativas de Paulo e Estevão, naturalmente citando a fonte. Emmanuel descreve Éfeso. Mas por que Éfeso agora? Porque essa epígrafe acontece em Éfeso. Então Emmanuel, ele descreve Éfeso como um centro promíscuo, semelhante ao que nós já observamos ao falar de Corinto, como diz Éfeso, como uma sociedade de costumes frouxos, sem normas morais. Havia adoração àquela deusa Artemis ou Ártemis em Éfeso. Lembramos que muitas vezes nas cartas de Paulo nós falamos sobre essa deusa? E essa deusa era considerada a deusa da fecundidade. E era como que uma farsa essa adoração. Uma farsa, um motivo para negócios e vantagens comerciais com as imagens da deusa, que eram feitas com muitos materiais. E o Rui Kremer, no seu livro, chega a citar a história de outro grande historiador, o Renan, que classifica Éfeso como um lugar de vagabundos, cortesãs, mágicos, ilusionistas, adivinhos, tocadores de flauta e mais algumas coisas. Imaginemos que projeto ousado de Paulo falar de Cristo em uma cidade permanentemente em festa e com tantas superstições. João, o evangelista, que já estava lá há anos, recebeu Paulo com muita alegria e esperança. Quando Paulo, depois de grande percurso a pé, chega a Éfeso. Lembramos que um dos objetivos de Paulo era reunir recordações de Maria Santíssima para o seu evangelho. E um objetivo que ele não alcançou por tanto trabalho, que ele transmitiu para Lucas. Antes de Paulo chegar a Éfeso, apareceu um homem eloquente e muito versado nas escrituras, Apolo, um judeu de Alexandria, que batizava como o João Batista tinha feito na Judéia, antes de Cristo.
Apolo, em Éfeso, foi acolhido por Áquila e Prisca. Agora já conhecemos muitos nomes, né? Que apareceram logo no início do livro Paulo e Estevão, no deserto de Dan, no oásis de Dan. Então, Áquila e Prisca, eles perceberam o potencial de Apolo. E Apolo, então, foi instruído por eles, falando de Jesus, e Apolo dedicou-se a divulgar os ensinamentos de Jesus. Assim, discorremos para compreendermos alguns versículos do capítulo 19 de Atos. Vamos agora ler e comentar alguns parágrafos do início deste capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Inicia assim: no tempo em que Apolo se achava em Corinto. Agora, observação minha. Por que se achava em Corinto? Porque Áquila e Prisca levaram Apolo para Corinto. Continuamos. Então, enquanto Apolo se achava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos. Agora vem a epígrafe que Emmanuel colocou, o versículo 2. Indagando, disse-lhes: recebestes o Espírito Santo ao abraçardes a fé? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos falar que há um Espírito Santo. Perguntou-lhes então: que batismo recebestes? Eles disseram: o batismo de João. Agora, penso que entendemos o trabalho de Apolo, aquele judeu alexandrino, de quem falamos antes. Emmanuel relata que eram 12 os homens, que eram os discípulos de Apolo, e a quem Paulo fez a pergunta: impõe-lhe as mãos para que recebam o Espírito Santo. Emmanuel escreve apenas Espírito com letra maiúscula nos seus escritos, não escreve Espírito Santo. Entendemos que Paulo facilitava a eclosão, o desabrochar da mediunidade daqueles homens. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, vamos lembrar, capítulo 16, dos médiuns especiais, classifica médiuns excitadores. As pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras pessoas a faculdade de escrever. Paulo, então, facilitava o desabrochar, o impulso, que era às vezes recolhido, da mediunidade daqueles 12 homens, neste início de Atos dos Apóstolos, como nós vimos. Agora, uma observação. Lembramos que Dona Brunilde agia assim com os médiuns iniciantes em reunião mediúnica no lar de Teresa. Acho que muitos de nós lembramos desses momentos que remontam, agora nós sabemos, remontam até a mediunidade e a ação de Paulo, como médium excitador. E vamos ouvir o que o historiador Rui Kremer, citando o Emmanuel, ele escreve no seu livro assim: neste trabalho incansável, Paulo contou com o concurso de poderosas forças espirituais. Começou a operar curas, e a sua fama de taumaturgo espalhou-se pela cidade. Lembramos, pela cidade de Éfeso, onde Paulo chegou. Continuando. Muitas vezes, nimbado de luz,
o apóstolo impunha as mãos sobre os doentes e curava-os. De outra feita, desceu o Espírito Santo em praça pública, como outrora em Jerusalém, e em Novo Pentecostes, as pessoas incorporaram espíritos e começaram a falar em outras línguas. Está no versículo 11 e 12 deste capítulo 19. Continuando mais um pouquinho. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo, quer dizer, do corpo de Paulo, aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Nestes versículos, Lucas não escondeu as curas feitas por Paulo, nem os efeitos magnéticos que ele alcançava. Terminando por hoje, vamos ao Fonte Viva com o texto de Emmanuel. Nós logo percebemos o respeito com que Emmanuel se dirige a outras instituições. Instituições como o catolicismo, com a igreja evangélica, ao espiritismo. E ele considera, sim, todos estão em busca de luz. O processo de recolher a luz, receber o Espírito Santo, ou Santo Espírito, como às vezes nós encontramos escrito, ou apenas Espírito, como coloca Emmanuel. Então, esse processo vai se apresentar diversamente. Sacramento para uns, cerimonial semelhante para outros. O espírita não utiliza a cerimônia para que alguém seja incorporado às entidades, às instituições que estudam a doutrina espírita. Todas essas posições são de proveito, consolação, vantagem, assim diz Emmanuel. Mas não basta o selo que se receba na hora do batismo, porque se a semente de início necessita do auxílio do adubo, da água, do sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma, a fim de produzir, também os homens podem converter-se em manancial de bênçãos, se trabalharem junto ao Mestre de amor e o seguirem.